A pandemia não é nosso maior horror. Ela surge como uma lente de aumento que escancara nossas fragilidades enquanto sociedade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E nos coloca, não diante da pergunta do que é, mas do como, dos meios, dos caminhos. Meu amor, você chegou. Estamos em tempos difíceis. Nossa arrogância foi colocada à prova. E agora temos que descer ao chão. À força ou por vontade própria. O teatro e a cultura já há muito tempo vêm sendo ameaçados. A gente está nessa guerra, né? Mas eles estão o quê? Tentando se comunicar com você. Ameaçados pelo crescente conservadorismo que nos vê como inimigos. Vamos aos fatos. Fatos. Pelo sucateamento dos equipamentos culturais, pelo desmonte de políticas públicas. Diante de uma pandemia que corre desgovernada, Estamos no ar? Estamos ou não estamos? como reconfigurar os modos de produção de vida? Como reimaginar os processos criativos? Como confiar na presença além da tela? Estamos conectados. Como criar e preservar afetos? Quem está comigo quando eu danço? O que acionar para permanecer? Como radicalizar o desejo e a necessidade de inventar futuros? Criar e escrever memórias. Que teatro é esse que vai ser? Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Uma aglomeração virtual de artistas de todo o Brasil que funciona como uma plataforma de ideias, grupos e artistas, criada em meio à pandemia para ser um espaço de encontro, de criação e de resistência. Passado esse primeiro ano de pandemia, a gente se reúne para refletir e documentar processos e procedimentos de criação que contribuíram para a construção de novas possibilidades de experiências teatrais. A gente se reúne, mais uma vez, para fazer novas perguntas e lançar uma flecha no escuro em direção ao futuro. Que teatro estamos fazendo? Que teatro está por vir? Mostra Pandêmica. Encontros performativos sobre criação online. Gente, vou dar 5 minutinhos para entrar, tá? Vou mandar o link aqui. Eu vou entrar, mas eu vou chegar daqui 5 minutinhos, tá? Pode entrar na sala e começarem se quiserem, tá bom? Beijo. Batidas na porta da frente, é o tempo. Bom dia, maravilhosos. Vocês viram lá, estão ligados no grupo Editais Abertos? Tem 2 lá que acho que dá pra gente, viu? Alguém pode ler direitinho o regulamento, jogar aqui? Hoje eu não vou conseguir. Ele vai até dia 5, então acho que a gente tem um prazo curto, mas já tá tudo escrito, né? Então vamos ver se alguém consegue. Se alguém conseguir, dá um alô aqui, tá? Beijo. Gente, sabe o que eu tô pensando aqui? Já que a gente vai fazer algumas partes gravadas, se a gente fizer a parte inicial gravada, a gente corta um monte de gasto. A gente corta plástico bolha, saco de lixo, algodão, o macacão, a máscara, a luva, a máquina de fumaça. E aí a gente pode direcionar essa verba pra gente ganhar mais, né? Ao invés de gastar com os materiais. O que vocês acham? Se eu notei, pois não sabe ficar, e eu também não sei.
Gente, seguinte, a gente precisa fazer um corre monstro, que vai ser o seguinte. A gente precisa mandar a blusa de gola alta, branca, manga longa, pra Raquel lá na Bahia, certo? Certo. Porque lá não tem onde comprar. Salvador, calor, não vai ter isso facilmente. Lá tá em lockdown, estendeu até sexta-feira. Então, o que a gente vai fazer? O Léo vai pedir pra comprar, vai entregar na casa da Marisa, a Marisa leva no Valmic. O Valmic dá pra amiga dele, a amiga dele leva, vai voar essa segunda pra Salvador. Raquel vai encontrar com ela, vai pegar essa blusa pra gente fazer a gravação na terça. Então na terça já reserva amanhã aí, que a gente vai fazer todo esse babado. Gente, outra coisa, deixa eu falar aqui rapidinho com vocês. Vai ser mais fácil os ring lights chegarem na casa de uma pessoa só. E aí vocês se agilizam aí pra cada um pegar, entendeu? Porque o frete vai sair pra 3 endereços, vai quase sair o preço de outro, entendeu? Então se chegar na casa de um, vocês agilizam aí um Uber, a gente vai economizar essa gordura aí que a gente não tá podendo gastar. E aí a gente vê de aumentar o cachê do produtor, né? Melhor, porque tá bem abaixo. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Na moral, papo reto, vocês estão percebendo que esse projeto não vai se desenvolver agora, né? Motivos óbvios, não tem como. A gente, enfim, jogou energia, tudo certo, né? Mas agora a gente precisa pensar para um projeto o formato remoto. A gente não vai ter como fugir disso, gente, pelo amor de Deus. Você acha que uma pandemia vai acabar em 1 ano? Agora estão me ouvindo? Estão me vendo também? Isso. Gente, então, no meio de uma planilha e de muitos questionamentos, né, tinha o Aldir. E aí, eu queria começar falando um pouco sobre o Aldir e sobre como essa canção entra aqui, nessa história nossa, né, nessa dita história de produção. Acho que muito por uma questão de identificação minha, pessoal, né, porque o Aldir é do mesmo território que eu, né, no Rio de Janeiro, uma carioquice assim de Zona Norte, uma Zona Norte ali que trafega entre Vila Isabel, Tijuca, Muda, Grajaú, né? Eu descobri recentemente até que eu estudei na mesma escola que o Aldir, né? E acho que essa canção que fala do tempo e de todas as questões, né, que ele suscita para o Aldir naquele momento em que ele precisa responder ao tempo, porque o tempo era de muitas formas perturbador e poético para ele, cabe muito bem aqui para a gente nesse nosso tempo, né? E também porque, e principalmente talvez, porque a gente está sendo nesse último ano, né, nesses últimos meses, particularmente, muitos artistas estão vivendo e sobrevivendo através de recursos de uma lei que tem o nome dele. Eu tenho muito carinho pelo Aldir, pelas canções que ele fez, pelo mundo que ele criou, pelas crônicas que escreveu, pelo universo que ele concebeu. E acho que, por conta disso,
eu particularmente acho que todos aqui que estão comigo, né, prestam essa singela homenagem ao Aldir. Então, viva Aldir! Eu queria dizer também que eu estava aqui conversando com umas meninas, elas e os nossos companheiros, né, todos de Libra, todos muito bonitos, muito bem vestidos, muito elegantes, e eu estava super maltrapilho aqui, né? Aí pensei em como me apresentar melhor, né? E falar do Aldir também no começo, aí botar essa camisa vermelha, porque eu acho que dá bastante o tom, né, do que foi a luta do companheiro que morreu de Covid e que dá nome a essa lei que, né, vem sustentando tanta gente. Então é isso, gente. Saúdo os meus ancestrais do passado, do presente e do futuro, e todos aqueles que estão aqui comigo. Meu nome é Paulo, eu sou um homem negro, cis, gay, carioca, da Tijuca, em residência temporária há 14 meses em São Paulo. Meninas. Ai, vamos lá. Meu nome é Nelly Coelho, eu sou produtora, atriz, bissexta, vivo, enfim, já passei por vários lugares aqui dentro mesmo do Rio de Janeiro, e estou nessa roda viva aí, na luta pela sobrevivência de várias formas. Vamos seguindo. Oi, boa noite. Meu nome é Raquel. Tive uma trajetória em teatro iniciada em São Paulo. Agora eu estou na Bahia, em Salvador, seguindo aqui meus caminhos na produção, na atuação, como professora também. Queria agradecer demais todo mundo que está aí assistindo a gente, compartilhando esse momento. Agradecer a Pandêmica e enviar um abraço, muita luz para as pessoas que perderam seus entes, estão passando de uma maneira mais dura por esse momento, né, com essas perdas. Então, acho que não está fácil, mas vamos seguir. E é isso. Vamos começar, então, com a planilha. Produção, está na escuta? Solta a planilha para a gente. Nessas conversas, né, que a gente teve, a gente fez algumas perguntas. Meio esse ano, né, olhando para esse cenário de 2020, a gente se perguntou quais foram os caminhos da produção durante esse ano, o que leva a produzir na pandemia, por que trabalhamos na precariedade e o que gera a vontade de produzir. Então, partindo dessas perguntas, a gente começou uma conversa que ela se estende nesse momento aqui e agora, momento presente. E uma coisa que a Nelly trouxe foi o lance da precariedade, que sempre, né, em determinadas produções, claro que tem sempre vários lados, né, da produção, de que produção a gente está falando, mas sempre essa precariedade, ela está rondando a gente, principalmente no movimento de teatro de grupo, né, do Brasil, nessas produções menores aí. E é isso, é o famoso se vira, né? Eu tenho horror a isso. Horror ao se vira, por isso eu quis trazer isso. E aí, esse se vira que tem a ver com o próprio modo de produção, né, ali no dia a dia da produção, mas que depois a gente conversando, principalmente porque a gente está vivendo esse momento pandêmico, então a gente está no momento, é o se vira todo dia, né? E é isso, é o se vira e a precariedade, se vira na precariedade. E aí como é que
Como é que faz produção dessa forma? Queria conversar isso com os meus colegas. E por que é que a gente trabalha na precariedade? A gente tem outra forma de trabalhar? A gente consegue quebrar esse sistema? Como é isso? Acho meio difícil. Pode falar. Não, eu até queria falar uma coisa, eu vou dialogar com você, né? Assim, que é possível não trabalhar na precariedade, é claro que é possível, né? Mas como é que a gente vai não trabalhar na precariedade nesse país e nas condições que elas se apresentam com ou sem pandemia, né? Quer dizer, de que forma a gente se organiza para não trabalhar na precariedade, né? Acho que a gente não está preparado, organizado para isso, né? Então a gente vai fazendo. A gente trabalha na prioridade porque a nossa prioridade é fazer, né? Então a gente tem que fazer, realizar para sobreviver, para gerar, para criar para o outro, para criar para si. E eu me pergunto assim, né? A minha pergunta essencial é, né, de onde vem essa vontade de produzir e fazer as coisas, né? Ela vem, para mim, de um desejo. Eu não sou artista, né? Então, para mim, ela vem de um desejo, de uma percepção de ação cultural e de posicionamento no mundo, né? Isso é um pouco subjetivo, é claro, não vai responder a questão da precariedade, mas pode ajudar, porque talvez, né, no meu caso em particular, eu sobreponho o desejo a uma objetividade de realização, mas sem o desejo também eu não ia realizar nada. Exatamente. Nesse momento, ainda estendendo um pouco mais sobre a precariedade, esse ano que passou, né, esse ano 1 de pandemia, estamos já no ano 2, foi um grande impacto, né? Novas circunstâncias, novos desesperos, e como que a gente se inseriria nesse cenário, né? Nessas novas circunstâncias. Tivemos no início lá os editais emergenciais, as verbas escassas, umas condições um tanto desesperadoras, mas a gente no desespero de agir, né, no desespero de criar, de conectar, de promover o encontro, continuar se encontrando, continuar pensando, imaginando, né, possibilidades com toda a dor e com todo o caos instaurado, a gente se debateu e se deparou com esse formato, né, que estamos nessas janelinhas, nessas plataformas virtuais que já existiam, mas a gente começou a lançar a mão delas nessa única via que a gente tinha, né, porque os produtores, o setor do entretenimento, do teatro, das artes, dos artistas, a gente ficou meio de qual o passo, né? Atrelado ao desejo, né, de produzir, de continuar trabalhando, de não deixar a nossa história morrer na praia, né, de afirmar socialmente, politicamente, que sim, somos importantes e o exercício da nossa profissão é importante para a sociedade, né? Como que a gente se deparou nessa outra precariedade, nesse outro passo, que aí eu acho que, inclusive, a pandêmica tem uma, não sei nem dizer, mas uma importância, assim, enorme, né, de possibilidade, de viabilidade, de viabilizar projetos, né, de fazer conexões. O Paulo trouxe as conexões das ações, dos projetos, né, das pessoas, também a cura, né, nesse ambiente doente, o processo de curar, muito forte tudo isso. Eu acho que foi um pouco assim, na verdade, que a gente começou ou não deixou de produzir, aí produzir no sentido geral, porque logo no início da pandemia, na verdade, a gente já tinha iniciado 2020, a gente já sai de um 2019 muito difícil, né, para a nossa área,
muitas produções, muitos grupos começam 2020 já sem trabalho, né? A gente já perde nesses últimos anos muitos editais, e quando, né, logo no final de fevereiro, a gente tem o anúncio de que é de fato uma pandemia e a gente vai ter que parar, né? E aí março chega e a gente vai ter que parar. Na verdade, a gente não tinha ainda nenhuma, né, nenhuma luz no fim do túnel. E aí as pessoas começaram a pensar de que forma que a gente ia continuar, o que a gente ia produzir, acho que mais pelo desejo de... até porque no início a gente não sabia quanto tempo isso ia levar, né? Mas o que a gente pode fazer nesse tempo? A gente estava preocupado com esse tempo que a gente tinha dentro de casa, o que a gente faz esse tempo todo dentro de casa. Então, vamos experimentar, vamos pensar. Mas a gente achava no início que não ia ser tão longo. Então, depois a gente começou a entender, tipo, opa, calma aí, isso aqui vai durar bastante tempo. E agora? E agora, como é que a gente faz para, de fato, continuar? A ideia, eu acho que de começar a produzir nesse espaço e pensar, né, que tipo de produção cabia nesse espaço, acho que veio primeiro desse desejo de continuar fazendo aquilo que todo mundo que está aqui gosta de fazer, né? E depois entender, dá para a gente desenvolver algo aqui nesse espaço, temporariamente. E agora, depois de um ano, a gente continua aqui. E a gente foi ao longo do ano passado entendendo que talvez a gente levasse muito tempo aqui dentro. Então, o que é isso agora que a gente está fazendo? O que era antes, o que era agora, o que vem depois? Ainda estamos pensando sobre isso, né? Acho que já entendemos que vamos ficar ainda bastante tempo aqui, mas... E é interessante que a gente está aqui no módulo pré-produção, né? E eu fiquei pensando agora aqui, o que a gente está pré-produzindo agora? Porque, assim, objetivamente, né, a gente está saindo, né, dessa avalanche de projetos aprovados e gerados por esse formato da Lei Aldir, que é um pouco louco, né, gente? Assim, porque a gente tem aqui em poucos meses uma centena, talvez milhares de projetos, né? Além da auxílio emergencial, né, para técnicos e outros. A gente está aqui concentrado nesse tempo, né? Para falar do tempo do Aldir, né? Para onde que a gente vai? O que a gente vai pré-produzir agora, né? Sei lá, a maior parte dessas coisas vão acabar, acho que no Rio em março, em outros lugares em maio, mas esse projeto acabou. E o Brasil e nós estamos onde estamos. O que a gente vai construir, né? Vamos falando, né, ao longo dessa conversa aqui, mas o que a gente vai construir a partir de agora? Talvez isso também seja uma coisa que venha lá no final, né, na pós-produção, mas a gente também... Essa ideia da coisa... A gente contínua, tem uma hora, né, para descobrir o que a gente vai fazer depois. Essa ideia de que o tempo é isso, é o tempo passado, presente, que a gente está construindo para o futuro. É tudo ao mesmo tempo, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com planilhas, a pós-produção geralmente é mais dada, mas a pré-produção e a produção, muitas vezes se confundem, né? Uhum. Quer dizer, você fica assim, mas o que é, o que não é ou não é? Tem coisas que são muito óbvias, mas, na verdade, a gente está todo o tempo fazendo, né? Pré-produzindo. Eu, por exemplo, uma coisa que pré-produzo mesmo é muito curadoria. Mas a curadoria, depois, ela vai acontecendo com o que acontecer, né? Então, assim, é muito louco, assim, a gente estar nesse tempo e pensar, né, nessa ideia do que a gente está construindo sempre, né? Em todos os tempos, né? A gente está aqui por uma construção passada, né? E a gente vai pré-produzir para uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, né? Enfim, são questões, né? E eu acho assim, eu falei dessa coisa do desejo, né? Assim, e eu falei que como eu não sou artista, eu sou uma pessoa preocupada em agregar, conectar artistas e fazer e criar movimentos, que eu acho que assim eu fui pautado muito nisso, tanto na produção como na curadoria, como na gestão. Então, eu acho, para mim, assim, o que me move é o desejo. E que desejo é esse?
é um desejo de realizar coisas para mim e para os outros, né? E para uma sociedade. Eu acho que isso, assim, o meu primeiro pensamento de produção foi assim, gente, eu até conversei com vocês, né? Eu sou uma pessoa cuja toda ancestralidade vem de África e eu não conheço nada disso. Aí, num determinado momento da minha vida, eu pensei, eu quero fazer ações culturais e eu quero partir de lá. E eu pude partir de lá, sei lá, no ano 2000, quando eu fui 2001, quando eu fui à África, levantei coisas. 2 anos depois eu realizei uma mostra de teatro e cinema no CCBB, e eu acho que, de certa forma, esse impulso, né, que me move desde então, sempre me moveu, e assim continuará me movendo, inclusive para essas questões pandêmicas, né, porque a partir de que momento eu começo a realizar na pandemia? Uma pergunta. A gente pode ser para a próxima etapa responder. Porque lá tem outras coisas. Então vamos para a próxima etapa. Vamos. Será que a gente segue? Alguém quer falar mais alguma coisa, se quiserem? Não, eu achei legal que você trouxe essa questão do que estamos pré-produzindo, né? E aí eu sinto que entra muito essa questão do sonho, né? De imaginar futuros, né? Quais queremos estar. Eu acho que é o que me cabe agora, o que eu penso, assim. Imaginar, criar conexões com pessoas para a gente sonhar juntos, né? Uhum. Produção, próximo slide. Vou. Então, olhar para trás e caminhar para frente após a pausa que nunca houve. Como viabilizar espaços de presença que presentifiquem a necessidade de espaços de encontros, trabalhos artísticos? O que você produz e como na pandemia? Vamos voltar? Vamos nessa. Bom, como eu comecei a falar, eu vou continuar, porque aí vocês talvez tenham bem mais para falar que eu. Então, assim, essa minha ideia, a coisa de produzir na pandemia começou com uma impossibilidade, né? Com uma impossibilidade mesmo, assim, o que a gente vai fazer? Eu particularmente tinha um projeto de um festival, uma instituição, né, que tinha ganho um edital. Era um festival presencial, claro, que implicava em apresentações de dezenas de artistas. Na verdade, o número final foi 78, fora todo o aparato, né, que cercava. Então, a gente tinha isso. E a gente foi, quer dizer, era uma coisa que aconteceria em maio e a gente foi adiando, né? Assim, conversando com a instituição. Em abril, eu já dizia para a instituição que não seria possível realizar, a não ser que fosse online, de forma virtual. Só que essa conversa se estende quase até o final do ano, quando uma resolução em que a gente faz isso. Agora, fora isso, eu comecei a ver algumas coisas acontecendo, né? Assim, a pandêmica, eu acho que foi, se não a primeira, talvez a segunda experiência com características muito específicas, porque tratava também da utilização de dessa ferramenta online, ao vivo, de uma forma bastante especial, e isso, para mim, era novo. Não umas conversas online, mas esse processo artístico, né, que vai ali ser descortinado, né,
pelos processos aí de todos os artistas comandados pelo nosso querido Juraci, os diversos projetos ali do SESC, que de forma diferente alguns apresentam ideias muito relevantes, né? Acho particularmente o trabalho da Grace Frequência 2020 é um trabalho que me fez despertar muita coisa. Ontem a Dani falava, né, desse aspecto rádio, né? Assim, a gente muitas vezes se depara, e depois a Lili, que trabalhou com radioteatro, talvez possa até falar um pouco dessa experiência dela, né? Mas que são experiências que de alguma forma vêm para cá também, né? Talvez mais até o radioteatro não, o teleteatro, né? Mas assim, para mim, por exemplo, que como ver essa imagem na tela cansa, muitas vezes é muito mais interessante ouvir, parar e ouvir, do que ficar vendo. Então, assim, uma experiência que me moveu muito foi isso, uma possibilidade da fala, da troca, a questão dos estudos, né? Acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive aqui online foi acompanhar o grupo de estudos em teatro negro aí da Bahia, né? Das pessoas ligadas à UFPA e tal. E fora outras centenas de discussões, de debates, cursos, aprender um pouco mais sobre geopolítica, né? Entre outras coisas. Mas, assim, essa ebulição de coisas acontecendo, certamente com ou sem recursos, sobretudo no começo, foi me mobilizando, né? Depois eu vinha participar de diversas lives e conversas, enfim. E a gente teve que desenvolver esse projeto aí da Segunda Black, esse festival, que foi uma coisa que aconteceu por 10 dias lá em dezembro, mas que implicava em comandar não, mas me relacionar com mais de 100 pessoas online, mas assim, de forma descentralizada, muitos interesses diferentes no país inteiro. Isso foi uma experiência incrível, né? Quer dizer, que graças a Simone Braz, que era a nossa parceira da coordenação de produção, porque eu coordenava a curadoria, tinha que agir entre a produção, a curadoria e a produção executiva, era um mundo muito louco e diverso, né? Então, essa experiência, e a gente optou, enfim, estou relatando minha experiência, né? Essa foi uma experiência que a gente optou por fazer coisas gravadas, o que foi uma outra loucura, porque a gente teve que mobilizar pessoas para irem ao teatro, gravar, dar condições de prevenção, dias e dias de gravação, horários diferentes, álcool gel, máscara, entradas, assim, e mesmo assim sem ter certeza, né? E fora o que a gente coordenava de fora do Rio, né? Que era coordenado aí de fora do Rio, que a gente não sabia o que acontecia. A gente dava condições às pessoas financeiras para fazerem determinadas coisas, mas a gente não tinha controle, né? Aí depois eu vim, eu acho que uma outra experiência que é posterior a essa, mas ao mesmo tempo contemporânea, que é fazer um intercâmbio internacional com o Complexo Sul, que é uma possibilidade que surgiu de forma mais efetiva do fato da gente estar nessa plataforma e de realizar, né, uma diminuição imensa de custos, né? Quer dizer, o que é bom, mas é ruim, porque assim, é muito legal você poder encontrar as pessoas que vêm de lugares diferentes para realizar trabalhos diferentes aqui, né? Que no caso eram performances, conversas com pessoas do Brasil e fora do Brasil. Realmente foi muito mais possível fazer coisas com recurso muito menor, com resultado muito interessante, mas ao mesmo tempo dá aquela dó de não estar presente. Ao mesmo tempo cria uma possibilidade, que é o seguinte, né? Que será que no futuro a gente não vai facilitar esses encontros, pelo menos os encontros de conversas e tal, através aqui dessas plataformas? O que vai ficar? Porque assim, que tempo é esse que a gente vive, voltando no tempo que o Aldir preconiza, que a gente não sabe quando acaba a pandemia, né?
Então a gente está criando possibilidades, né? Todos nós estamos criando possibilidades. Agora é angustiante, mas assim, essa ideia de realizar não me deixa ficar parado, né? Assim, me angustia, às vezes eu choro, às vezes eu rio. E eu choro muito, mais do que eu tenho rido. Também, com certeza. E se eu for pensar diariamente na condição que a gente vive no Brasil, então eu choro mais ainda, né? Então, pensando, voltando, né, lá ao início do ano passado, então o que eu fiz, né, na pandemia? Quando Jura Zumraci pensou na ideia da pandêmica e veio com 12 pessoas, eu achei a ideia incrível. Inicialmente, depois, assim, um pouco depois eu fiquei pensando, que legal, isso vai ser muito bom para ajudar a passar, né, esse tempo que a gente vai ter que ficar dentro de casa. Esse foi, acho que, o que me bateu primeiro, sabe? Como se a gente vai aproveitar para não parar, mas ainda não era, a gente não tinha dimensão do que ia ser essa trajetória do 12 pessoas e da pandêmica, né, nesse ano. E foi maravilhoso, tipo, junto já tinha rolado também, acho que quase que simultaneamente, o Filho do Presidente, né? Que é Natasha, eu esqueci o nome do ator, diretor, esqueci. Alguém coloca aí para mim, por favor. Mas quando a gente e aí começou a ver o texto, e era um texto que cabia muito bem nesse formato, e depois, conforme a gente ia trabalhando, a gente ia vendo que, caramba, assim, ele realmente funciona nesse formato, e que a gente começou a fazer. Foi muito interessante, foi incrível ver a repercussão que teve o 12 pessoas. A gente tinha um espaço pequeno, né, inicialmente dentro do Zoom, depois a gente teve lotação em várias apresentações, e essa questão desse espaço aqui também permitiu que a gente trabalhasse com pessoas de vários lugares do país e que a plateia também fosse de vários lugares do país e de outras partes do mundo. E, sem dúvida, isso é maravilhoso, né? E aí a gente teve um ano inteiro e a pandêmica fazendo outras parcerias, outras produções próprias, mas, né, se conectando a outros parceiros, e foi o ano inteiro de programação. A gente calcula, né, Júlia, pelo menos assim, no 12 pessoas, teve mais de 1.000 espectadores. Isso é incrível, a gente não consegue isso, né? Muitas vezes a gente sua muito para conseguir isso no teatro, e aqui isso foi possível. E eu acho que conectou, as pessoas se interessaram também inicialmente por assistir essas produções, porque também era a forma de se conectar com as pessoas, né? E isso foi incrível. O outro trabalho, que é maravilhoso, que eu sou apaixonada, que é o Museu dos Meninos, que é uma criação do Maurício, e o Maurício acabou pensando num formato para essa plataforma, porque, mal também diga que se for diferente, isso, Ricardo Cabral, do Filho do Presidente. O Maurício estava com a viagem marcada para a Holanda. Alguns dias depois, ele ia viajar, acho que no dia 20, dia 21 de março, e alguns dias antes começou a quarentena. Daí a gente conversando sobre como viver, como sobreviver a esse momento, o que é que a gente vai fazer, e ele, diante da realização, né, desse projeto em outro lugar, com apoio de uma instituição que tem sido muito parceira do Museu dos Meninos, que é a Fundação Prisclaus, e a gente, numa conversa de desespero, né, sobre o presente, aquele presente e o futuro, pensamos o que é que pode ser feito. O Maurício falou, cara, eu acho que estou pensando em propor, em pensar um formato para esse espaço. E também foi incrível a forma como o museu aconteceu, funcionou muito bem, continua funcionando muito bem, e essas foram as duas coisas, as duas produções onde eu me engajei e que eu estou até agora com muito sucesso. Mas eu fico o tempo inteiro também me perguntando quando é que a gente vai sair dessas caixas. E não é só pela angústia que é estar dentro de casa,
a maior parte de nós todos, né? Ainda passamos a maior parte do tempo dentro de casa, mas é porque eu acredito, e aí não é numa visão purista mesmo, assim, precisamos voltar para o nosso teatro, para o edifício teatral, que é sagrado, não é isso, mas é porque vai chegar um momento em que isso aqui não vai ser mais suficiente, né? Até porque a gente já está realmente cansado de estar na frente da tela, né? Assim, tem um cansaço físico, né? Para além do cansaço emocional, tem um cansaço físico de estar encarando a tela o tempo inteiro, de estar o dia inteiro na frente da tela. E eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para experimentar aqui, mas vai chegar um momento em que vai ser preciso sair desse formato, né? Assim, que talvez se encerre, que acabe, que não seja mais, né, suficiente. É isso. E aí, eu não sei, eu realmente não sei, eu não consegui, eu não consigo ainda vislumbrar, né, até que a gente tenha a notícia de que existe uma data, né, para essa situação ser resolvida ou melhorada. Eu não consigo pensar assim, o que mais a gente poderia fazer, sabe? E se a gente dá conta, pode ser que dê, né? Que, ok, a gente vai se adaptando e aí a gente, de fato, entenda e se aquiete e se resigne a ficar nesse espaço. Mas eu não sei, eu não sei, eu não consigo ainda pensar a nossa pós-produção. Chegando uma estafa, ainda não né? Chegamos lá, né? Mas daqui a pouco a gente chega. Mas é isso tudo de vislumbrar uma outra forma de produzir, né? Mesmo na pandemia, mas outras possibilidades, porque exatamente isso tudo que você colocou. A estafa, a exposição à tela, a questão de não suprir, ainda tem pessoas, tem artistas que estão iniciando a trajetória, produzindo, então descobrindo bastante coisa, a gente também dando outros passos, descobrindo outras conexões, né? E é muito engraçado, é muito interessante ouvir os relatos de como foi produzir na pandemia, né? E o De Passagem, que é também uma outra experiência online do Pandêmica, eu e Valmik, o outro ator da peça, da experiência, a gente viu 12 pessoas e, tipo, ali acendeu uma luzinha é possível produzir alguma coisa, vamos em frente. E isso acalenta, né? Dá isso que você colocou mesmo. E tanto é que esses projetos, eles se estendem. Agora a gente vai fazer uma reestreia pela Audi. Também tem outro projeto que eu estou com um grupo que foi desmembrado de um grupo maior, que éramos em 15. A última apresentação que a gente fez foi no Sesc Santos, Festival Santista de Teatro, mais antigo do Brasil, plateia lotada, e aí veio o corte seco, né? Todo mundo fechado, pandemia. Então, o cenário mudou de uma maneira muito brusca. E acho que vislumbrar possibilidades na plataforma deu um respiro maior, deu um acalento e a possibilidade também de trabalhar, né? Sobreviver, de conectar, de encontrar estratégias possíveis, né, para continuar seguindo. Inclusive, o espetáculo que você disse, O Filho do Presidente, também vai reestrear agora, né, galera? Busca aí, vai encontrar. Tem um comentário aqui da Dado, Fabiano de Freitas. Caramba, safado. Assim como o Paulo também tem pensado nessa reedição da potência do rádio nesse tempo. Sim, o Paulo tinha até falado, de repente, para eu comentar. Eu estou achando muito interessante um monte de produções, agora de podcasts. Aí agora eu vou ser purista, porque me dá um pouquinho assim de, não sei, o ranço, quando vem todo mundo com podcast, como se fosse a última, né, tipo, moda. Gente, podcast é programa de rádio, tá? É programa de rádio, é rádio, programa sonoro, aquilo que a gente fazia que as avós ainda fazem, escutando no radinho de pilha, no radinho mesmo digital. Mas é maravilhoso que as pessoas estejam aí, que isso esteja aumentando, né, a produção de rádio ou de podcasts. E de que outras pessoas, aí é um outro papo que a gente teve também antes, que não são só tipo, os artistas, são novos artistas, as pessoas começaram a produzir podcasts. E isso é maravilhoso, porque também é isso, uma galera que, de repente,
começou a produzir as coisas que estava a fim de ouvir ou de ver e que não eram necessariamente da área. E sim, e aí eu lembro um tempo, quando eu e Dadado, Fabiano de Freitas, Dadado, começamos a fazer o rádio teatro lá na Rádio MEC, a gente fez uma série no primeiro, isso até foi antes da Dadado entrar, ainda lá na Suarmec, beijo para a galera da Suarmec não existe mais, que era a Sociedade dos Amigos e Ouvintes da Rádio MEC, a gente fez uma série de encontros em universidades falando sobre o rádio teatro. E aí as pessoas sempre viam como a volta do rádio teatro. E não era isso, né? Porque em vários lugares do mundo isso nunca parou, né? Aqui é que, enfim, essa produção não foi continuada, ou que a gente tem a ideia de que vê alguma coisa que talvez seja mais moderna e melhor, e a gente esquece aquilo que já existia e que é maravilhoso. Mas a Eleonora Fabião, a gente fez um encontro lá na UFRJ, e ela falou, cara, isso que vocês estão fazendo é muito legal. Mas não falou isso no sentido de, estou resgatando algo do passado, então vocês estão trazendo algo muito novo. Mas é porque acho que tem uma tendência também de que algumas coisas sejam reeditadas. E, de fato, sabe, a gente estava ali criando coisas que a gente achava, né, ou recriando, e achando que durante muito tempo era a gente fazendo isso ali. E aí eu não estou aqui reivindicando, o pioneirismo ou não é isso, mas é muito bom que depois isso tenha ressurgido de uma outra forma, ainda não existiu o termo podcast, mas e que isso esteja espalhado em várias plataformas. Né? Spotify, por exemplo, hoje em dia tem, não é só música, né? Tem podcast pra caramba, muito, e a galera escuta muito, muito. Acho muito bom. Acho que é uma reflexão, né? Assim, depois que a gente passar para o próximo. Mas eu fico pensando assim, o alcance do rádio ainda é provavelmente o maior alcance no Brasil. Assim, então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Na verdade, uma das grandes questões do teatro, de parte da mobilização cultural, do audiovisual, das artes visuais, é o seguinte, é a questão da comunicação. Né? A gente se comunica para muito pouca gente. E eu sempre me pergunto, né, qual a relevância desse trabalho do ponto de vista geral da sociedade. É lógico que eu posso até elencar algumas relevâncias e importâncias, mas assim, e esse alcance, né? Assim, é muito incrível às vezes que você vai, estimula a circulação de peças, faz um palco giratório, vê o alcance que os determinados trabalhos têm Brasil afora, como comunica ou não comunica, né? Como se observa a não comunicação. E muitas vezes, assim, durante muito tempo, né, essa ideia do hermetismo e da não comunicação rondou muitas cabeças aí, né? Eu acho que a gente agora pensa de forma bastante distinta, né? Sem desvalorizar a criação, mas pensar que de verdade a gente tem que comunicar, né? A gente tem que dizer, é lógico que cada um da sua forma, de formas diferentes, tem que falar para a maioria das pessoas, né? Mesmo que elas não vão ver, porque infelizmente não, o teatro particularmente é isso, mas eu penso nessa forma de comunicação do rádio, né, que é tão potente, né? Assim, quantas histórias podem ser contadas, quantas vidas podem ser atingidas e se pensar, a gente fala muito na cultura, né, e no teatro também, né, eu quando trabalhava no SESC tinha muito isso de a gente colocar nas nossas pensatas e relatórios, né, processos de transformação da sociedade, né, assim, será? Agora, essa ideia, né, de atingir muita gente e levar determinados pensamentos, fazer com que as pessoas discutam isso e tal. Então, eu acho uma possibilidade incrível, né? E eu acho que é uma possibilidade que essa coisa da pandemia potencializou, e para a gente pensar sobre ela, né? Assim. E outra coisa que eu enxergo também como uma potência são os planos de acessibilidade, né? Que ao mesmo tempo que o rádio, os deficientes auditivos eles não conseguem acessar, os deficientes visuais conseguem. Como que
os processos de legendagem, de audiodescrição das obras, da tradução em Libras, né, do intérprete presente, Lohane, Jonatas, né, como que isso também foi chegando mais, né, pelo menos poucos lugares a gente podia fazer uma peça com a tradução simultânea em Libras. Isso foi uma realidade que foi cada vez mais nem bater na porta, tipo, escancarando, tipo, precisamos olhar para isso, precisamos de um plano de acessibilidade completo, né, para as pessoas fruírem e tudo mais. Muito massa, é isso. No caso, essa plataforma aqui, eu acho que ela possibilita muitas questões de acessibilidade, né? Eu, quando trabalhei em instituições, assim, não só no SESC, mas em outros, uma das grandes discussões era essa ideia da acessibilidade total, que eu acho que ela é uma ideia, ela é um ponto utópica, mas ela é possível. Por exemplo, no Oi Futuro, a gente fez 2 sessões com, além do fato de ter que ter uma acessibilidade para cadeirantes e tal, que era meio, enfim, difícil, mas ela havia, a gente tinha audiodescrição e intérprete de Libras. E, assim, quando a gente fazia isso tudo junto, essas 2 coisas, a gente fazia separado e tal, era um fator de transformação da obra, né? Era incrível isso, né? Porque o intérprete de Libras era um outro intérprete, era de alguma forma um outro ator, e o que se ouvia de audiodescrição, às vezes, eram coisas que você, a olho nu, não via. É incrível, né? Assim, essa possibilidade que a acessibilidade dá, né? Que é de ressignificar as obras. Né? Eu acho incrível. Incrível mesmo. Vamos para a nossa próxima aba. Já? É isso, tá vendo? Ó, tempo, deadline, prazo. Tem muito mais coisa para a gente falar, mas ó, tem que atender os prazos. Elisa. Gente, aqui os itens são muito rápidos, né? Como essa ideia de pós-produção é muito uma ideia de como a gente termina e faz o balanço, né, do nosso trabalho e tal, enfim. No caso específico às vezes é muito tecnocrata, né, enfim. Mas aqui a gente vai pensar, né? Como é que foi para a gente atuar nesse cenário pandêmico e como a gente imagina cenários futuros? Eu vou começar porque eu já respondi, dizendo que eu ainda não imagino ainda, não. Eu vou falar uma coisa que eu falo para os meus amigos mais íntimos, mas agora eu já, tipo, com 41 anos, eu perdi o medo de dizer que eu sou uma pessoa pessimista, desculpe, colegas, mas... E aí agora, nesse momento, eu não vou ficar fingindo que eu tô leve, eu nunca fui, entendeu? Eu não vou fingir agora que eu sou. E aí, eu não consigo ver. Por favor, quem tiver respostas, se alguém estiver aí assistindo, tiver resposta, por favor, compartilhe com a gente. Passo a palavra para os colegas. É muito complicado. Tem que ter, né? Tem que ter. Um momento super denso, super triste, e ao mesmo tempo tão difícil de você não ser pessimista, né? De você não ser até realista. Como que você vislumbra, né? Como que você abre possibilidades de onde não tem. Realmente, acho que a gente vai precisar de longas conversas, de longos brainstorms, de longas provocações, né? Porque eu tenho sentido, nos projetos que eu estou atualmente, eu tenho sentido dificuldade de um mergulho, de fato. E aproveitando que estamos falando sobre produção, né? Aqui eu estou sentindo, nesse momento, uma dificuldade de olhar para além das rubricas, para além do cronograma, para além do prazo, para além da objetividade de ligar, fazer a compra, chegou a compra, provou,
Então, acho que imaginar projetos, processos, formas que reativem o desejo de criar, de estar junto, de mobilizar, eu acho que é meio que por aí, assim. E é muito difícil não encontrando, tendo isso aqui. É um dilema, né? A todo momento. Então, eu estou com essa dificuldade, assim, mesmo. E, ao mesmo tempo, forçando, tipo, vai ficar tudo bem, respira, quais são as possibilidades, que bom que você está trabalhando, olha que ótimo, que bom que está acontecendo, que são também possibilidades de desdobramentos de trabalhos futuros, né? Assim como foi que a gente começou a produzir sem edital, né? Sem lei, e agora esses projetos estão se reapresentando, né? Reestreando de uma forma que pelo menos a equipe está se pagando, né? Que está tendo uma certa condição de trabalho, né? Digna, ao menos. Então, eu fico muito... Essa pausa, né, a gente falou, né, do que a gente veio, para onde a gente vai, e essa pausa que nunca houve. Mas eu sinto que, de fato, há necessidade dessa pausa, desse tempo para assentar e vislumbrar, assim, qual é esse futuro. Como vamos mobilizar do âmago para viver, né? Viver, o básico, viver. Seria ótimo poder ter esse tempo. Mas esse tempo talvez não exista, né, gente? Exatamente. E aí eu fico aqui pensando, né? Pensei agora até nessa canção do Aldir, né, que diz que o tempo não vai poder esquecer a gente, né? A gente está passando por esse tempo e o que vai estar no futuro é o que a gente construiu agora, né? Esse é o pensamento de Sankofa, que é essa ideia de que o tempo ele é contínuo, né? Ele acontece ao mesmo tempo num tempo só, né? Você olha para trás, está aqui, está construindo um futuro que está ali, né? E você no futuro está transformando talvez o passado. É uma ideia muito louca, mas assim, não é muito louca não. Mas algumas coisas a gente pode tirar daí, né? Eu penso, sabe, eu fico pensando aqui de como eu, agora nesse instante, né? Eu pensei nisso. Como eu conheci a Nelly. Eu conheci a Nelly, não me lembro exatamente como, mas eu me lembro da primeira vez que a gente esteve junto trabalhando, que foi no Amores Surdos. Não foi, Nelly? Foi, você me chamou, você me convidou para fazer o Amores Surdos, do Espanca. Provavelmente o Dadado nos apresentou, né? Eu não me lembro exatamente. Sim, mas a gente já se conhecia um tempinho antes, pouco tempo antes. Foi 2007. De como a gente ali se conectou por uma coisa que foi tão legal, né? Foi tão legal fazer aquele trabalho. Eu fiquei pensando também agora nessa questão, né, de que era uma produção relativamente simples. Tinha uma questão fundamental, porque já era uma peça montada e tal, que era poder trazer as roupas que se lameavam todas, né? E aí eu trabalhava no Teatro Municipal, e aí eu contei com a ajuda gloriosa da Leila, que é uma grande camareira capaz de transformar roupas e coisas, e o seu humor, né, um trabalho excepcional, né? E a roupa chegava lá, chegava prontinha, lavadinha, passadinha, linda, todo dia, né? Pensei nessas cadeias que a gente vai construindo, né? Pensei agora aqui como eu conheci o Maurício, né? Lá com o Dadado, conheci o Dadado por causa da peça lá da Marília, depois conheci o Maurício na rua conversando, de como a gente foi se organizando de certa forma em amigos e parceiros, né, de trabalho. Pensei no Juraci indo lá no Sesc. Eu me lembro particularmente do dia que ele foi com a Sol, pediu adiamento da estreia de Mercedes.
e eles ficaram muito surpresos, assim, que eu falei, ok, vamos adiar, não tem problema nenhum. Foi uma coincidência poder fazer isso na época, né? E eu falo isso só para a gente pensar nessas cadeias que a gente vai construindo, que vão ajudando a gente a pensar coisas, né? E transformar os nossos processos, né? E viabilizá-los, sei lá. E eu acho que, assim, sozinhos a gente não vai chegar mesmo a lugar nenhum, a gente não vai ter resposta para nada. Uhum. E aí, quando eu vejo que a pandêmica pôde construir, né, que deu respostas, né? É lógico que a gente não vai ficar aqui cobrando do povo da pandêmica todas as respostas o tempo todo, mas assim como eles deram essas respostas, outros podem ter sido estimulados e foram, né, pela pandêmica e por outras ações, é claro, né? Eu, particularmente, me considerei estimulado e apoiado. Acho que quando eu fui fazer ali a curadoria do Às Escuras e vi o empenho que o Juraci tinha, fora dessa coisa do edital, essa capacidade organizacional de gerar recursos para pagar minimamente as pessoas, né? Eu penso também de que, como, por exemplo, esses projetos que tiveram apoio à Segunda Black e mesmo o Complexo Sul, a gente começou a fazer nessa forma de ação colaborativa, sem dinheiro, né? A gente fazia porque a gente amava, porque era o nosso desejo, a gente dividia a bilheteria, que dava R$10 para cada um, quando dava, entendeu? Assim, então, é muita mobilização que a gente tem que fazer e muita reflexão. Eu sei que assim, a gente não tem resposta, claro que não tem, né? Assim, que futuro? Eu fico pensando, refletindo lá sobre o trabalho do Maurício, né, que ele coloca no final lá dos meninos na visita guiada, né, fala das arqueologias do futuro, né? Então, e é essa ideia, né, do Sankofa, o que a gente está levando agora para o futuro, né? Assim, é muito trágico o que a gente está vivendo, é mesmo, assim, né? Assim, não só é trágico porque factualmente é trágico, mas é trágico porque as condições políticas e sociais do Brasil dificultaram e transformaram isso tudo numa tragédia multiplicada. E aí a gente fala em números sim, mas assim, a gente pode relativizar, percentualizar, que não adianta, que não é o caso, porque o caso é que a gente vive essa tragédia humana cotidianamente, né? E com seres humanos iguais a nós, que têm atitudes absolutamente absurdas, né? Eu não estou falando de dirigentes, não estou falando da política, eu estou falando do cotidiano, né? Da gente repensar. É isso que eu estou pensando, assim, né? De que forma a gente está levando um pensamento transformador, né? Às vezes eu fico pensando nessa coisa de prestação de contas. Eu acho que a nossa prestação de contas, né, no caso que é uma tarefa da pós-produção, devia ser dada pela sociedade. Eu acho que as pessoas deviam ter capacidade de ver os nossos trabalhos, o povo, ou núcleos, ou comitês, e dissessem para a gente, olha, esse trabalho valeu, não valeu, ele disse isso, disse aquilo, ele não disse. Né? Isso, para mim, seria uma forma de prestar contas à sociedade. A gente presta contas e a sociedade devolve, porque como a gente avalia o nosso trabalho, né, de verdade, como um fator atuante dentro da sociedade, né? Então acho que isso é bom para mim, foi muito bom para mim esse momento nesse aspecto de algumas reflexões, né? De onde a gente está, como a gente chega, para onde a gente vai, né? Agora a gente tem que, para construir alguma coisa, ter essa noção seríssima dessa tragédia que a gente vive, né? Que ela é numérica, sim, mas ela é também das nossas subjetividades. Enfim. E agora eu fiquei lembrando de várias outras coisas que a gente conversou nos primeiros encontros, e aí agora pensando, porque é isso, né? Tipo, é um esforço coletivo, e aí é só também através do esforço coletivo que a gente consegue, né, tipo, mudar as coisas, que a gente consegue pensar um futuro e que a gente consegue realizar o futuro,
né, um bom futuro. E aí eu fiquei pensando, quando a gente falou, que eu acho que é legal a gente falar aqui, a gente tem tempo ainda, tá vendo? Olha só, a gente quer correr com tudo, né? A gente tem tempo que a gente fica até adiantando o tempo das coisas, acostumado com os prazos curtos. Por favor, não nos deem mais prazos curtos, é desesperador. Exatamente. A gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais tempo para a execução dos projetos. Exatamente. Que é falar desse espaço que a gente conseguiu, né? Viabilizar várias produções nesse espaço, mas a gente não conseguiu absorver todas as funções neste espaço. E aí a gente tinha falado sobre isso, né? Começado a falar sobre isso. Raquel, quer falar um pouco sobre isso? A gente falou bastante sobre isso, como que pela precariedade, de novo, pela escassez, pelo formato, como que a gente não tem, né, o técnico sendo técnico, como que a gente teve que acumular, né, aglutinar funções, então a gente não tem a possibilidade nesse momento de ter um ou uma figurinista, então vamos pensar, né, essas concepções, vamos para poder viabilizar o trabalho, né, para poder se pagar minimamente, para poder ter, às vezes nem se pagar, mas poder se encontrar, né, porque também essa coisa, estivemos em casa, mas as agendas, elas, né, as coisas continuaram acontecendo até muito pela necessidade de sobrevivência mesmo, né, então aqui deu uma certa limitada, então, querendo ou não, também os atores e as atrizes, no caso do teatro, né, óbvio que teve também outras linguagens, né, usando essa plataforma, mas eu sinto que nas experiências mesmo do Pandêmica, de Passagem, por exemplo, a gente pegava a produção, a gente pegava, tem a possibilidade de chamar uma diretora de arte, porque também tem o audiovisual, ele chega muito forte, né, nesse novo momento, assim, desse teatro audiovisual, aí teve também, não é teatro, toda essa questão, né, que a gente atravessou ela, mas isso, né, o Paulo falou bastante das cadeias, né, de produção, então, muitas funções, uma parte considerável da equipe teve que ser, né, a rubrica teve que ir lá no excluir linha, excluir a rubrica por uma questão acho que de sobrevivência mesmo, né? Pois é, mas eu acho que chegou o momento, né, já que a gente ainda vai continuar por aqui, da gente entender de que forma e a gente se esforçar para reabsorver essas funções. A gente não pode também, né, acumular mais, porque, claro, a gente normalmente já trabalha bastante, né? Tem sempre, dependendo da produção, pessoas trabalhando absorvendo mais de uma função. Mas, de repente, tem um compromisso, não sei, estou pensando isso agora, mas tem um compromisso da gente não ficar absorvendo outras funções e da gente incluir. Então, ok, o ator pode chegar lá e escolher a roupa dele no armário, aquela que mais se adequa, mas não, tipo, vamos ter uma figurinista. O 12 Pessoas, por acaso, começou com uma figurinista, já tinha uma figurinista junto, né? Mas a gente não tinha outras pessoas. Mas, de repente, é isso. Não, vamos ter um produtor, vamos tentar ter um assistente, vamos pensar no cenário. E aí, de que forma? Tá bom, o cenotécnico não vai poder ir na sua casa, mas ele entende da mesma forma como é figurinista o que é que você tem no seu armário, o que é que você tem na sua casa que você pode usar, sabe? Assim Exatamente. Como uma camareira também, sabe? Enfim, se é o caso do tipo, não, tem uma roupa aqui que tem que ser passada, tem um vestido que tem que ir para a lavanderia, ok. A gente faz um monte de coisa, aquele último, um dos áudios que a gente ouviu, que pega a camisa, leva para não sei quem, leva para o outro, para o amigo, que vai pegar um mototáxi, que vai entregar para o outro, que vai voar. Então é isso, sabe? Então é o mototáxi que vai pegar a roupa na casa do ator, que vai levar para a casa da camareira, né? Não sei, que vai lavar, que vai passar. A gente tem que conseguir reabsorver as pessoas, né? A gente tem que pensar no futuro desse teatro, dessas produções, com a equipe completa, né? E eu acho que isso vai vir do processo criativo e de como a gente vai transformando isso, porque, assim, né, a gente vai, eu não sei, eu acho que vão haver várias formas de ação, de atuação e de criação, né? Então,
Por exemplo, os iluminadores e técnicos de som, eles podem se tornar figuras fundamentais, né? Já, por exemplo, né, no audiovisual, você já tem um fotógrafo, o iluminador e o técnico de som trabalhando à distância, né? Ele dá indicações, existem novas ferramentas que possibilitam uma determinada série de coisas, assim, né? Da mesma forma como um diretor pode dirigir online, né, de forma virtual. Então, enfim, eu acho que assim, e aí eu acho que essa ampliação criativa também vai dar novos formatos, né, outros visuais. Aí é um processo para a gente, que os criadores vão pensar, né, e acho que a gente, pensando como produção, tem que tentar estimular. E aí eu falo assim, né, da gente já pensar nas nossas planilhas e não em exclusão, mas em inclusão, não é? Eu me lembro que nessa coisa, por exemplo, da segunda Black, a gente excluiu muita coisa, mas como a gente resolveu fazer gravado, a gente não excluiu o iluminador e o técnico de som, e incluiu ainda os câmeras e não sei o que, e o técnico de som de gravação. Foi uma possibilidade que a gente teve. Eu acho que, assim, o custo ficou muito mais alto, né? Porque, na verdade, a gente tinha eliminado viagens e coisas e tal, o que facilitou por um outro lado, né? Mas a gente teve um custo real que aumentou nessa área, e teve o custo do risco também, porque trabalhar em prevenir é um custo, né? Assim, eu vejo o pessoal que está gravando coisas aí de televisão e séries, né? É uma loucura, né? Além do que, é um risco enorme, né? As pessoas fazem teste de Covid de 2 em 2 dias. Eu não sei nem o quanto isso adianta, mas é verdade, né? Que as pessoas realmente estão fazendo, né? Agora a gente realmente tem que trabalhar para mudar isso. Agora, essa luta, aí já tem a nossa luta como indivíduos, né? A luta política, a luta... Essa luta de atuação, de falar, de gritar, essa luta também, que no caso nosso, né, pensar no futuro, que futuro a gente vai construir, quais são os mecanismos de política pública que a gente vai começar a poder trabalhar lá na nossa pré-produção agora. Pelo que eu entendi, eles não existem mais, né? Eu entendo que o país agora está particularmente... Ups! Volta a câmera do Paulo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Agora estamos vendo também. Então, a gente está nessa coisa do país que está, né, sem saber o que vai acontecer economicamente, na saúde e tal, né, e essa é a nossa luta, mas a cultura é lógico que vai ser a última, né, como a gente já sabe, né, mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso, porque essa coisa da Lei Aldir, por exemplo, foi resultado de uma mobilização, né, de diversas entidades culturais, junto a parlamentares que ouvem o que essas entidades têm a dizer, né? Então, sei lá. E essa é uma mobilização que deve ser constante, né? E essa é uma forma também de, pelo menos, minimizar danos e ir construindo gradativamente futuros. Mas, Nelly, do ponto de vista de sair da tela, por enquanto, acho que vai demorar. Vai. Não, tiveram algumas gravações em loco, né? Assim, tem alguns várias festivais, algumas coisas que aí eu acho que também agrega mais, né, as funções, né? Tem a possibilidade de estar no teatro, né, na Caixa, tem em outros espaços, mas nesse formato, né, acho que dá mais possibilidade, assim, de trazer mais a equipe, de fato, né, de minimizar os cortes, pelo menos. O problema é que, como a gente vive na pandemia essa situação totalmente absurda, e esse descontrole, todo esse controle que as pessoas pensaram
nesses formatos ficam meio que obsoletos, né? Porque não, e tem a questão também dos recursos, porque não é barato fazer isso, não é barato tentar manter todas as medidas, os controles de segurança, não é. Né? Você tem que pegar toda uma equipe e fazer teste em todo mundo, e aí, se você vai se encontrar durante 2 semanas, e se tem um espaço entre um encontro e outro, tem que refazer os testes, como o Paulo falou, né? Tipo, você não pode mais alugar uma van de 16 lugares, você tem que alugar 2 vans, se a gente tiver 16 pessoas, são 8 em cada, ou menos ainda. Então, assim, isso aumenta. Então, ok, a gente é capaz de fazer, somos capazes de fazer isso, mas precisamos de dinheiro, né? Precisamos de recursos para isso, sabe? Mas sim. Não é nada barato. É bem caro. E agora você já está trabalhando tem empresas especializadas nessa coisa, por exemplo, de fazer os testes, fazer orientações para as pessoas, empresas que, por exemplo, nos lugares que tem alimentação, né, como servir essa alimentação. Isso tudo é caro, é muito caro. E fora a incerteza de que se alguém contrai o vírus, o cronograma já muda, né? Já muda completamente. Vários fatores. É uma loucura, mas assim, a gente vamos fazendo, nos organizando. Acho que a gente tem que essa questão da mobilização para em torno de políticas públicas, a gente tentar conseguir mais recursos, né? Talvez sem ser essa coisa que aconteceu esse ano no final do ano passado, né? Que é essa loucura de que em 3 meses tudo se realizará. Não é? 3 longos meses. Nossa. Então, estamos agora nos nossos momentos finais. Nós temos mais 8 minutos. Pode ser aquele momento da diligência. Você mandou a prestação de contas, você está esperando agora, recebeu, teve ou não, foi aprovada com sucesso. É difícil aprovar com sucesso. Em geral, vai ter alguma diligência, né? Então, temos 8 minutos, entendeu, para explicar o que é que houve de errado e explique-se. Não tem nenhuma pergunta? Puxa, só o Dadado se manifestou. Produção, tá vendo? Olha só o que acontece se você é artista, entendeu? As pessoas, cadê? Vamos lá, gente, façam suas perguntas. Entendeu? Eu não vou nem olhar no YouTube, porque eu fiquei com vontade de ficar olhando no YouTube para controlar. Tem gente falando, tem gente comentando. Deixei, falei, não vou. Peguei o celular, falei, não vou ficar olhando. A gente vai passar uma pesquisa de satisfação, vai ser um formulário do Google. Por favor, quem está assistindo, preenche para gente. Bom, gente, então vamos às palavras finais. Vamos, né? Palavras finais. Então, bom, vou começar, já que eu falei, né? Eu queria agradecer muito a todo mundo. Vou começar pelos nossos comunicadores e ampliadores das nossas falas, o Jonathan e a Lohane, vocês mesmos. Muito obrigado, né? Essa é uma tarefa super importante, sempre árdua, né? Eu gostaria de entender isso mais um dia, mas enfim, eu já sei que isso está sendo ampliado e destinado a muitas e muitas pessoas. Então eu agradeço aqui as minhas companheiras, a Raquel e a Meli, de tantos carnavais e tantas lutas, né? Tantas festas e tantas felicidades e tristezas também, né? Eu quero agradecer a todo mundo da Pandêmica, que são muitas pessoas que eu não conheço todas, né? Mas em nome delas todas, ao Juraci e ao Maurício, tem a Nathalie, que acho que está produzindo aqui, que tem se comunicado comigo. Muito obrigado, Nathalie. Mas Maurício e Jura, eu acho e sei que vocês são pessoas muito e muito importantes, sempre, por aqui e por muitos outros lugares onde a gente se encontrou, né? Isso que vocês construíram aqui não é pouca coisa, tá? É muita coisa, é uma coisa que atingiu corações e mentes, né, de muita gente.
E eu acho que vocês também estão ouvindo muitas pessoas, é muito legal, quero ser parceiro de vocês para o resto da minha vida, enquanto ela durar. E acho que esse trabalho que ficou nesses dias está muito bacana. Eu queria, mais uma vez, falar do Aldir Blanc e da forma como ele lidou com muitas coisas, com o tempo, com o Rio de Janeiro, com as lutas políticas e sociais. Esse músico extremamente criativo, cronista maravilhoso. Eu espero que os jovens que não conheçam o Aldir se debrucem ali um pouco para conhecer as ideias dele, as músicas dele. Acho que tem muita coisa para ser descoberta. E aí, por conta, né, dessa lei, esse nome pode ter aparecido. Eu acho que o Aldir não é nenhum esquecido e tal, é um cara que teve uma vida boa, mas ele pode ser esquecido como muitos são. Então, acho que a gente tem que sempre estar afirmando os nossos antepassados, como eu disse, do passado, do presente e do futuro. Muito obrigado a todos, todas e todos. Beijos. Bom, vou agradecer também. Por favor, você. Ai, Paulo, que lindo. Depois dessa do Paulo, ai, que lindo, Paulo. Amores todos, John, Lohane, Nathalie, querida, um beijo enorme, muito obrigada. Jura e Maurício, eu sou tão apaixonada por vocês, tão apaixonada. Então, assim, é realmente muito incrível o que a pandêmica, o que os meninos construíram, né, e outras pessoas que estão em volta e junto na pandêmica nesse ano. É realmente incrível imaginar que, no meio dessa catástrofe que a gente está vivendo, a pandêmica tenha conseguido juntar tanta gente maneira, fazer tanto trabalho incrível e continuar. E eu acho, Jura, que assim, a pandêmica, a gente depois tem que mudar esse nome, porque esse temporário, e não é só por causa da pandemia, não, porque, enfim, a pandêmica vai continuar, né, de alguma forma, mesmo que depois ela ganhe um outro nome. Mas, meu amor, o que vocês estão construindo não é para ser temporário, né? Se não será temporário, será de uma outra forma, mas tem vida longa. Agradecer a todos os colegas produtores. Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut que era da ralação, lembra isso? Que era um ralador, o símbolo? Enfim, que a gente um dia possa produzir, assim como os alemães, os franceses, que produzem com 1 ano, 2 anos de antecedência os seus projetos. Eu seria, enfim, uma pessoa mais tranquila, menos ansiosa. Obrigada, gente, foi incrível. Um beijo, Raquel. Prazer estar com você, te conhecer, passar um pouco mais de tempo com você. Agradeço demais as palavras, Paulo, Nelly. Muito, muito importante esse nosso encontro, mesmo que breve, mas tivemos aí uma troca muito maravilhosa, né? Dentro desse ambiente, esse pensamento, esse cenário de produção. Agradeço o Jonatas, Lohane, por estarem aqui com a gente, ampliarem a voz, como disse o Paulo. Agradeço ao Jura, Maurício, parceiros, Nathalie, muito obrigada. Eu acho que é isso, né? São as conexões, as ligações, as criações que a gente estabelece que vai levar a gente para um futuro mais saudável, melhor. E queria agradecer demais todo mundo que esteve aí. Se você ainda estiver aí e não estiver apertado o like, deixe seu like. Se inscreva no canal da Pandêmica, isso é muito importante para o trabalho continuar acontecendo, para fortalecer. Queria fazer um convite também para o espetáculo de passagem, Oceano Louco 2020, que reestreia agora pela Lei Aldir Blanc também, nesse mesmo canal da Pandêmica, dia 25 de março. Então, teremos audiodescrição, teremos legendagem, teremos também intérprete de Libras, então espalhem aí, a gente vai divulgar tudo bem bonitinho no Pandêmica. Se você ainda não segue, lá no Instagram, @pandêmicacoletivo,
ajuda a gente, compartilha com seus amigos. Amanhã tem mesa também, não é isso? Amanhã tem mesa, às 19h, então é isso, fazendo a roda girar e sobre atuação, a mesa de amanhã. Tá bom? Muito obrigada. Beijos em todos. Gente, eu queria fazer uma propaganda aqui também, última, rapidinho. É o seguinte, o nosso projeto da Complexo Sul, no ano passado, que foi patrocinado pelo Itaú e pelo Instituto Goethe, ele continuou com os laboratórios criativos, e com a Daniele Ávila Small e o Felipe Vidal. O da Daniele Ávila Small gerou uma série de palestras performances incríveis, de mulheres maravilhosas, e que estão acontecendo as 4 últimas esse final de semana. Inclusive agora, nesse instante, mas isso tudo bem. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, nas redes sociais do Complexo Duplo e do Complexo Sul. Vão ter palestras performances amanhã e domingo. Amanhã às 5h e domingo às 5 e às 8 no YouTube, no canal do YouTube do Complexo Duplo. É um trabalho muito bacana que a gente teve muito prazer de fazer, tá bom? Obrigado, desculpe tomar esse tempo aí com isso. Beijo!